Bom, então vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre o comportamento reflexo inato. O que é reflexo inato? Então vamos verificar um pouquinho aqui no que a gente vai se aprofundar hoje. Então o que você vai aprender nessa aula? Sobre reflexo inato, o que é reflexo, o que é estímulo, o que é resposta, entender o que é intensidade, magnitude, entender o que é intensidade de estímulo e magnitude da resposta. Basicamente tudo sobre comportamento reflexo ou reflexo inato, tá? Do livro de Moreira e Medeiros. Vamos lá então. O que é estímulo e o que é resposta? O estímulo ele sempre ocorre fora. Guarda isso. Estímulo está sempre ligado a ambiente. E a resposta é o que ocorre com você, por exemplo. Você é o indivíduo, então você tem a resposta, digamos assim. Então, dependendo do que acontece fora de você, ou seja, do ambiente, você tem uma alteração em você, enquanto indivíduo, uma consequência em você. Então, o estímulo está no ambiente e produz uma resposta no indivíduo. Como assim, Anderson? Vamos mostrar um exemplo prático aqui. Como vocês podem ver, o alimento, né? No caso, se você vê um lanche desse, ali próximo da hora do almoço, por exemplo, isso daqui é um estímulo, ou seja, um alimento, né? Ter um alimento presente ali na sua frente é um estímulo que produz uma resposta, que no caso você vai salivar, né? Você vai ver o alimento e você vai começar a salivar. Ou seja, o estímulo do ambiente, no caso, o alimento que está ali presente, produz uma resposta em você, que é salivar. Então, basicamente, estímulo é o que está aqui fora, a resposta é o que está ligado ao indivíduo, tá? Então, o alimento, estímulo, produz, por isso aqui a setinha, muito importante essa setinha, produz uma resposta, que no caso é salivar. Simples, 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 né? Agora vamos continuar aqui. Outro exemplo aqui para vocês. Um som alto. Essas cornetas aqui, por exemplo, né? Cornetas, sei lá, megafone, como você quiser chamar. Isso aqui, imagina que você está passando na rua, super distraído, e de repente esse negócio faz um barulho muito alto. Ou seja, um som alto é um estímulo que está no ambiente, certo? Produz em você uma resposta, que no caso é susto, você vai se assustar. Então, som alto produz susto. Um estímulo produz uma resposta. E aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Dentro da análise do comportamento, da psicologia comportamental, muitas pessoas confundem comportamento. O comportamento ele só é enquanto contexto, ou seja, não dá para dizer que se assustar é um comportamento se você desconsiderar o ambiente aqui. Então, o que é o comportamento aqui? É tudo isso aqui, tá? Então, já vou explicar isso para vocês. Mas então, resumindo, som alto é um estímulo que produz susto, ou seja, uma resposta. E o que é o reflexo, então? Comportamento reflexo é a relação entre esse estímulo e essa resposta. Como assim? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o comportamento reflexo, é o reflexo. Não dá para dizer que se assustar isoladamente é um comportamento. Você tem que considerar o contexto aqui no caso. Então, comportamento reflexo é a relação entre o estímulo e a resposta. Som alto produz susto, estímulo produz resposta. Essa relação entre estímulo produzir uma resposta é o que nós chamamos de comportamento reflexo, tá? Então, susto por si só não é comportamento.
Você só vai considerar que susto é um comportamento quando você olha o contexto, tá? Isso aqui é chave se você quer se aprofundar depois em psicologia comportamental. Por quê? Porque nós sempre temos que considerar o contexto. O comportamento só é comportamento enquanto inserido num contexto. Se você assustar por si só não é comportamento, correr por si só não é comportamento, você sempre precisa levar em consideração o contexto, tá? Então, o que é o comportamento reflexo? É a relação entre isso e isso. Isso aqui é um comportamento reflexo, tá? Muito bem, vamos continuar. E aí, dentro disso, existem algumas propriedades, né, dentro do comportamento reflexo. A intensidade do estímulo e a magnitude da resposta. Isso também você precisa entender. Vamos lá, então. O que é a intensidade do estímulo? O estímulo, enquanto ambiente, como eu falei para vocês, no caso aqui, é um outro exemplo. Imagina o calor, você está lá no deserto, né? O calor, ele é medido em graus Celsius, né? No caso aqui no Brasil, por exemplo. E você consegue medir esse calor, né? Então, a intensidade desse calor vai determinar se você vai suar ou não. Então, quanto maior a temperatura do ambiente, mais você vai suar, né? Basicamente é isso. Então, intensidade do estímulo, basicamente você está falando de quantidade, tá? É a quantidade de calor necessária para que você comece a suar. Então, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de suor. E aqui vocês podem ver que eu estou colocando algumas propriedades aqui para você mensurar, né? O comportamento ele precisa ser mensurável, ele precisa ser medido. Isso que é a base da psicologia comportamental. Então, tudo é medido, tá? Nada é achado, nada pelo achômetro. Você precisa medir, você precisa comprovar, você precisa quantificar aquilo ali. Então, a quantidade de calor determina a quantidade de suor, ou seja, a intensidade do estímulo, que no caso é o calor, determina a quantidade de suor, ou seja, a magnitude da resposta. A magnitude da resposta é o quanto de resposta você tem de acordo com o estímulo. Ou seja, quanto mais calor, mais suor. Quanto maior a intensidade do calor, maior a magnitude de suor. Ou seja, quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Então, quanto mais calor, mais suor. E a regrinha, né, para você decorar. Quanto maior for a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Ou seja, quanto mais intenso for o estímulo, mais magnitude, maior será a quantidade de resposta. Quanto maior o calor, maior a quantidade de suor. Basicamente é essa a explicação, tá? Existe uma outra propriedade aqui que é o limiar. O que é limiar? Nada mais é do que o nível mínimo de estímulo que você precisa. Então, limiar é como se fosse assim, a partir daqui você consegue sentir alguma coisa. Como assim, Anderson? Agora eu vou dar um exemplo do suor de novo aqui, né? Se você está exposto a uma temperatura de 15 graus, provavelmente você não vai suar, certo? Mas se você ficar exposto a uma temperatura de 28 graus, andando lá na rua, é muito provável que você vai começar a suar sim. Ou seja, eu tenho a temperatura, a partir de uma temperatura X, você vai começar a suar, certo? A partir de uma temperatura X, você vai começar a sentir calor. Então, o que é o limiar aqui? O limiar é a temperatura, no caso. Qual é a quantidade de calor que eu preciso para começar a suar? Então, limiar é isso, tá? É a quantidade de estímulo mínima necessária para que você consiga produzir uma resposta. No caso, o estímulo temperatura, resposta suor, ok? Vamos continuar aqui. Tem uma outra propriedade dentro de comportamento reflexo que é a latência. A latência nada mais é do que o tempo que você leva
entre o estímulo e uma resposta. Ou seja, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui para vocês sobre este tema, para falar sobre a latência entre estímulo, o tempo aqui entre o estímulo e a resposta. Eu coloquei, ótimo. Se você entra num local onde tem uma temperatura de 13 graus, imagina que você estava num lugar bem calor, de repente você vai para um lugar frio, uma temperatura de 13 graus. Alguns minutos depois, você começa a sentir alguns arrepios, né? Então, olha o reloginho aqui para indicar tempo. Alguns minutos depois, você vai sentir alguns arrepios, numa temperatura de 13 graus. Agora, se você vai para um local onde a temperatura é de 10 graus negativos, abaixo de zero, você vai começar a se arrepiar imediatamente. Entende? Então, a latência está ligada ao tempo entre você ser exposto a um estímulo e você ter a sua resposta. No caso aqui, numa temperatura de 13 graus, eu vou sentir alguns arrepios, mas não constantemente, não imediatamente. Depois de um tempo, você vai precisar ficar exposto aos 13 graus por algum tempo para começar a ter alguns arrepios. Na temperatura de menos 10, você vai se arrepiar imediatamente, ou seja, você tem aqui essa latência bem menor entre a temperatura mínima de menos 10 graus e os arrepios. Então, quanto mais frio estiver, menor a latência, ou seja, menor o tempo para você ter uma resposta aqui, certo? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui nesta aula para vocês. Um resumão agora, gente, muito fácil, tá? Vamos resumir tudo que a gente falou aqui? O reflexo nada mais é do que a relação entre o estímulo e a resposta. Não confundam resposta com comportamento. Isso tudo, a relação entre o estímulo e a resposta, nós chamaremos de comportamento. No caso, comportamento reflexo, tá? Estímulo está sempre ligado ao ambiente, resposta está sempre ligada ao indivíduo. Então, no caso, nós falamos de calor, nós falamos de frio, nós falamos de som alto, nós falamos de suor, nós falamos de arrepios e nós falamos de susto, no caso aqui. Então, tudo que é produzido, tudo que é alterado no ambiente, produz, elicia, é um outro termo que a gente pode usar, uma resposta no indivíduo, certo? Intensidade está ligada à quantidade de estímulo, magnitude, quantidade de resposta, né? Então, quantidade de calor vai determinar a quantidade de suor. Quantidade quanto mais intenso for o estímulo, maior a magnitude da resposta, tá? É isso. E limiar, por último aqui, é o mínimo necessário para você conseguir produzir uma resposta. Então, a partir de 28 graus eu começo a suar, menos de 28 não começo a suar, certo? Esse é o resumão básico, rápido para vocês. Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, ajude outros psicólogos a conhecerem esse canal e me segue no Instagram, né? Reforçando positivamente. Esse aqui é meu e-mail se você ficou com alguma dúvida. Um abraço para vocês.